Uma palavra de Deus, direto do coração de Deus, amém, irmãos? Vamos receber com carinho o pastor Adilson Reis, por gentileza. Glória a Deus. Obrigado, querido pastor Adilson. Boa noite, igreja. Eu agradeço a manifestação de carinho. O pastor Rogério não errou quando disse que o pastor Aloysio estaria aqui com a sua irmã. E é mesmo, né? A esposa dele também é irmã em Cristo. Aleluia. Hoje, quarta-feira, uma noite de edificação, de encorajamento. Eu oro, peço a Deus que a palavra dele te leve a lugares mais altos, te conduza a uma maior intimidade com Ele, né? Porque Deus colocou no meu coração para nessa noite estar falando um pouquinho. Quarta-feira a gente não tem muito tempo, porque nós temos também hoje unção com óleo, né? Para os enfermos, mas Deus colocou no meu coração para falar sobre unidade. E esse é um assunto que encontramos várias vezes na Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus, ele orou, ele demonstrou todo o desejo de que nós, a igreja dele, viva em unidade. Ok, igreja? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Deixa ela aberta aí no livro de Efésios, no capítulo 4. A unidade é uma característica notável dos cristãos. A Bíblia, a palavra de Deus, não precisa abrir, deixa ela aberta aí em Efésios 4:1. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Jesus, ele orou para que o seu povo fosse unido. Isso nós vamos mais à frente encontrar um relato no Evangelho de João, no capítulo 17, 11, e nós vamos ler mais à frente. Mas Deus, ele quer que nós, a igreja dele, ande de modo digno de seu chamado, preservando a unidade da fé. A fé, a unidade da fé no corpo de Cristo. E unidade é algo tão importante para Deus, é tão importante para nós. E aí, vamos ler Efésios 4, versículo de 1 a 6, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! A unidade, ela é uma ação não individual, mas ela é coletiva. É uma ação coletiva que tende a um único objetivo: coesão, integração, união. E na unidade, não quer dizer que todos nós somos iguais, nos tornamos iguais, que as nossas diferenças, elas desaparecem. Não, nós não somos iguais, somos pessoas diferentes. Mas na unidade significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais. Para quê? Para o cumprimento de metas estabelecidas pela liderança e também coletivamente. Unidade, queridos, é um assunto muito sério. E nós precisamos atentar para isso. Isso é muito importante para Deus. Unidade é algo importantíssimo para Deus. O próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele passou um longo tempo ministrando, intercedendo por seus discípulos e também por nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito de unidade. Nos tornamos um só com Cristo e um só uns com os outros. E Jesus continua dizendo que o mundo só o conheceria se o mundo visse esse espírito de unidade em nós. Isso não sou eu que estou falando, está registrado na palavra de Deus, e daqui a pouco mais nós vamos ler a respeito disso. Veja como importante é a unidade. A unidade, ela faz com que um povo unido é capaz de fazer muitas coisas. Veja que lá no livro de Gênesis, lá atrás, nós encontramos um relato a respeito de um povo que se uniu com um só propósito, com uma só meta, com um só alvo, e precisou a intervenção de Deus, que foi quando eles construíram a Torre de Babel. Todos ali pensavam a mesma coisa, olhavam a mesma coisa, estavam em comum acordo. Foi preciso Deus interferir para que eles não conseguissem o seu intento. Você veja como é importante, como nos faz fortes um povo que vive na unidade. E por que algumas pessoas deixam de andar em unidade? É difícil até mesmo acreditar, mas acontece. E o pior ainda, acontece no meio da igreja.
E nós precisamos, querido, conhecer a palavra, saber realmente aquilo que Deus espera de nós, espera de mim e de você. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento a cada dia, na medida em que nós nos aproximamos de Deus, na medida em que nós buscamos intimidade com Ele, nós aprendemos. E isso nos faz tão bem. Quando nós dedicamos a nossa vida, não só no serviço, na casa de Deus, mas principalmente aprendendo, se esforçando para conhecer a Deus mais e mais. A missão desta igreja é que cada um de nós, cada um de vocês conheçam mais e mais a Deus. Mais e mais. E por Ele você seja capacitado a levar Jesus, a apresentar Jesus a outras pessoas. Mas por que algumas pessoas deixam de andar em unidade? E aí eu vou citar algumas coisas, como por exemplo o egocentrismo. O que é isso, pastor? Egocentrismo são aquelas pessoas que acham que a sua opinião ou o seu jeito de fazer é melhor do que o do seu líder ou do coletivo. Ela acha que a sua opinião é que deve prevalecer. O seu modo de fazer as coisas é melhor do que o dos demais. Egocentrismo. E a palavra de Deus nos chama atenção para isso em Filipenses, não precisa abrir, se você quiser anotar, tudo bem. Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Uma outra que faz com que as pessoas deixem de andar em unidade é a competição. E isso acontece sem que as pessoas percebam, mas faz. E nós precisamos atentar, nós precisamos nos corrigir. Competição são aquelas que querem sempre estar certas e serem melhores que os outros e que os seus líderes. Competição. E a palavra de Deus também nos responde quanto a isso, no mesmo livro de Filipenses, no mesmo capítulo 2, no versículo 3 agora, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esta é a palavra de Deus. Uma outra coisa, autopastoreio. São aquelas que não conseguem se abrir para serem ensinadas, conduzidas, pastoreadas. Elas não conseguem caminhar em bando como as ovelhas. Elas são como bode, desculpe a expressão, porque bode anda sozinho, solitário. As ovelhas não, as ovelhas gostam de andar uma juntinha das outras. Interessante é que no livro de Judas, no versículo 12, porque Judas só tem um capítulo, Judas, no versículo 12, ele compara essas pessoas como nuvem sem água, como árvores sem raízes. O que é uma nuvem sem água? Senão aquela que é facilmente conduzida de um lado para o outro. Qualquer ventinho leva. Não tem peso. Uma raiz, ou uma árvore sem raiz, são estéreis, não geram frutos que permanecem.
Isso está no livro de Judas, no versículo 12. E uma outra coisa que faz com que as pessoas não vivam em unidade, e é pior ainda, e são alguns casos, não é? Mas tem solução, é quando essas pessoas estão vivendo uma opressão maligna. Há nela um espírito atuando em suas vidas. Em alguns casos, há um legado de orfandade. É quando essas pessoas, na sua vida, não tiveram a figura paterna presente, aquela figura acolhedora na sua infância. Isso não é geral, gente, entendeu? Em alguns casos. Então veja que isso leva as pessoas a viverem de forma solitária, não buscam ajudas. A unidade, queridos, ela gera força. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio da unidade. A unidade gera força porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro. A unidade gera força porque o ambiente gerado pela unidade estimula e encoraja a todos. Um ambiente aonde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar alvos, é um ambiente que gera credibilidade e confiança para aquelas pessoas que chegam. Elas se sentem seguras. Agora, um ambiente em que as pessoas criticam uns aos outros, umas às outras, e falam línguas diferentes, criticam seus líderes, criticam uns aos outros, isso só gera o quê? Desconfiança naquele que chega. Isso não produz unidade. E o mais interessado em tudo isso, naqueles que vivem de maneira solitária, o mais interessado é Satanás. Porque é como um animal feroz, faminto, que quando vê um outro animal desgarrado do seu bando, se torna para ele uma presa muito fácil. Muito fácil. É isso que Satanás faz com aqueles que andam sozinhos, solitários, afastados, seguro de si mesmo. Ele se torna vulnerável. Nós precisamos atentar para isso. E unidade, ela não deve ser vivida somente aqui na igreja. Há outros tipos de unidade que nos dá poder, que nos ajuda, que nos favorece, que nos fortalece. Por exemplo, unidade no casamento e na família. Tão importante. Como Satanás busca atuar no meio da família, buscando enfraquecer as famílias, os laços. A esposa, por sua vez, ela precisa se unir ao seu marido, ajudá-lo nas decisões, viver em concordância. Nós precisamos cultivar isso na família. Não há só a esposa, mas também o marido precisa exercer o seu papel.
Os filhos precisam exercer o seu papel. E a palavra de Deus, ela nos ensina o que fazer. Unidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Nós precisamos nos unir a Deus. Buscar entrar em concordância com o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para mim e para você. Mas esse propósito, ele só vai se concretizar se nós tivermos em intimidade com Ele, unidade com Deus. Nós precisamos buscar unidade com a visão, com o chamado para a nossa igreja. Isso significa unidade entre mim e você. Significa unidade entre os irmãos. Unidade entre discípulo e discipulador. E nós estamos vivendo esse momento. Acabamos de sair de uma conferência do discípulo amado e nós recebemos pérolas naquele lugar, lá no sítio. Quem estava lá? Levanta a sua mão. Muitas pessoas. Deus falou claramente, usando os seus filhos. Então nós precisamos buscar esta unidade entre nós, discípulos e discipulador. O discípulo precisa se unir ao seu discipulador na linguagem, na visão, no sonho, na missão. Nós precisamos buscar unidade com aquela equipe de trabalho, com a nossa equipe de trabalho. E isso não se limita apenas na nossa igreja, dentro da igreja, nos nossos ministérios. Eu digo isso também naquele ambiente aonde eu recebo o meu sustento, naquele ambiente aonde nós estudamos. Nós precisamos de unidade. A unidade nada mais é do que o propósito de Deus para o seu povo. É o propósito de Deus. Deus, ele é o general. Deus é general de 2 exércitos. O exército celestial, formado por anjos, arcanjos, querubins. Mas também ele é general de um outro exército, que é formado por quem? Formado pela igreja, que é o corpo de Cristo. E num exército, os soldados, os pelotões precisam marchar uníssimos, como um só homem. Me faz lembrar aquelas paradas de exércitos, até mesmo eu vejo muito isso na Coreia, que os soldados, eles parecem que estão colados um no outro. O mesmo passo, o mesmo gesto, você não vê erro. É assim que nós precisamos marchar como soldados de Cristo Jesus. É dessa forma. Eu quero pedir o obreiro, fica aqui. Eu não vou vender batata para vocês, não é? Mostra para eles
né? Nós podemos ter um saco de batatas, né? Juntas, elas estão o quê? Em união. União. Porém, cada batata, ela continua com a sua individualidade. Aqui eu tenho batata amarela, tenho batata aqui rosada, batata grande, batata pequena, batata, sei lá, com braço, com olho, vários tipos de batata. E essas batatas, podemos dizer que elas estão aqui representando a igreja. Não é que você tenha cara de batata não, pelo amor de Deus. Mas você vê, elas estão dentro desse saco, elas estão em união. Elas estão em união. Né? Estão unidas ali dentro do saquinho. Mas cada uma continua com a sua individualidade. Não perderam as suas características. Isso não é unidade. Para termos o princípio da unidade aplicado ali nas batatas, para que elas se tornem um, é preciso fazer alguma coisa. Para que sejam uma unidade apenas, teremos que fazer delas o quê? Um purê. Eu trouxe um purê. Purezinho. Tá vendo? Purezinho, tá aqui. Mas o que aconteceu? Continua aí. Não come, não. Fica quietinho. Mas o que aconteceu com as batatas para que ela chegasse ao purê? As batatas, elas deverão ser descascadas, cozidas em água, levadas ao fogo e em seguida elas deverão ser o quê? Amassadas, esmagadas completamente. Mas o que isso significa? Pense no significado de uma dessas etapas até que se chegue ao purê. Isso precisa acontecer também comigo e com você. Sabia? Descascadas. Elas foram descascadas. E isso transferindo para nós. Nós precisamos, ao ser descascado, as batatas foram descascadas. Por quê? Para que elas pudessem ficar com seu interior exposto. Isso quer dizer, a alma constitui-se em deixar toda presunção, orgulho e se esvaziar de si mesmo. Isso está registrado em Efésios 4, de 20 a 24. É necessário que toda a casca que nos separa um dos outros seja tirada. É isso que Deus espera. Em seguida, né, é levado ao fogo. Para quê? Para cozinhar todas as batatas descascadas. Torna elas o quê? Macias. Para que possam ser amassadas, homogeneizadas, tornando-se apenas uma massa. Aí, queridos, tanto o fogo do Espírito de Deus, que purifica o nosso interior, conforme está em Zacarias 13, 9, quanto o fogo das provações da vida, que nos fazem chegar mais perto de Deus, é quando as provações da vida nos levam para mais perto de Deus. Você fica mais íntimo de Deus justamente quando você está vivendo o quê? Aflições. Aí nós percebemos o quanto nós somos frágeis. Você já viu que você fica frágil quando você está doente?
quando tem alguém na sua família, na sua casa, que está doente, você diz, como nós somos frágeis. Ontem mesmo, correndo, saltando, pulando, hoje, acamado, impossibilitado, percebemos que nós somos pessoas frágeis. E quando macios pelo fogo, aí vem um instrumento que amassa fazendo purê. É assim que trabalha o oleiro, amassando o barro, conforme está lá em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 6. Deus tem os seus instrumentos especiais para nos unir. Ele tem. E aí ele vem e aplica o sal. O sal é a palavra, o que torna a nossa vida com sabor, com um bom paladar, um paladar agradável. Esse purê, a minha esposa colocou um pouquinho de sal. Ele não está sem gosto. Eu não vou meter o dedo mas ele está saboroso. É assim a nossa vida, porque Deus, Ele dá sabor através da sua palavra. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, todos os ensinamentos, para todas as áreas da nossa vida, nós temos resposta. Está aqui. Tudo. Eu só vivo em desacordo da palavra se eu fizer a escolha. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Você quer viver, diz o Senhor, segundo a minha palavra, serás bem-sucedido. Do contrário, não posso te prometer nada. A linguagem nossa, a linguagem do crente, é o louvor. Louvar a Deus em todo o tempo. Salmo 34:1 encontramos isso. O estilo de vida do crente é o amor. Não deve haver na nossa vida, no nosso meio, lugar para murmurações. Não deve haver lugar para contendas entre nós. Devemos viver em unidade. Eu quero, antes de terminar, convidar você, abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Obrigado, querido. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? É uma palavra de advertência para nós. Viver em unidade é estarmos impedidos de julgar o nosso irmão, de falar mal do nosso irmão. E agora eu convido você para terminar, João capítulo 17. Quero chamar os músicos, vocal. João
João capítulo 17, a partir do versículo 21, 22 e 23, que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Em poucas palavras, assim como o Senhor Jesus é um com o Pai e o Pai é um com o Filho, nós precisamos também ser um com Jesus e também com o nosso irmão. Amém, igreja? Amém. Precisamos ser um. E isso, com certeza, vai agradar em cheio o coração de Deus. Vai nos levar mais para perto de Deus. Vivamos em unidade. Aprendamos aquilo que nos afasta, nos deixa solitário, entristece o coração de Deus. Isso tem que ficar à margem, não pode fazer parte da nossa vida. E eu quero convidar você para você ficar de pé. Antes de entrarmos no momento da unção com óleo, eu quero cantar uma música com você que fala tudo isso que acabamos de falar. Temos que ser um. Então eu gostaria que você me ajudasse. Vamos juntos cantar essa música. Amai-vos uns. Dê a mão ao seu irmão. Sujeitai-vos uns aos outros. Cante. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é.
Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ajuda-nos, Senhor, a sermos um, como o Pai é um em Cristo. Nós também, Senhor, queremos ser um em Cristo, um com o meu irmão. Diga isso para o teu irmão, que você quer ser um com ele. Aleluia! Eu sou um com você, eu sou um com você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero orar por você agora. Mas eu não poderia deixar passar a oportunidade. A oportunidade de encontrar, de ver, de conhecer aquele que nesta noite diz: pastor, eu também quero ser um com Cristo. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero viver isolado. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. As coisas não têm sido muito fáceis para mim. Eu quero ser um com Deus. Eu quero ser um com esses meus irmãos. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero estar incluído no meio deste povo. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Erga a sua mão para que eu possa te conhecer e para que eu possa orar por você. Tem alguém aqui que deseja aproveitar essa oportunidade? Porque Deus está sempre nos dando oportunidade. Tem uma irmã lá atrás. Glória a Deus. Venha cá, querida, nós vamos orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, eu sei que você também crê, que assim como nós estamos felizes, estamos festejando, exaltando, glorificando a Deus, os anjos estão fazendo a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui a nossa, já vou chamá-la de minha irmã, a irmã Vera. Foi Deus que trouxe você aqui, com certeza, para poder ouvir a palavra, de poder abrir o seu coração para receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu tenho certeza de que daqui por diante tudo ficará melhor para você, tudo ficará mais fácil. Não digo que você não terá aflições, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo, enquanto estivéssemos aqui no mundo, teríamos aflições.
Mas só que com ele as coisas ficam mais fáceis. Não é? As aflições não nos amedronta, não nos entristece, muito pelo contrário, somos mais fortes ainda. Ok? Irmã Vera, eu vou falar algumas palavras e você vai repetir. É a sua confissão de fé diante de Deus, diante de toda a congregação. O diabo está vencido na sua vida. Amém? Ele não tem mais poder sobre você. Então diga assim: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no teu livro, no livro da vida, e me faz viver em novidade de vida. Eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vinda. Não é? Você agora é uma em Cristo. E nós também somos um. Ok? Aqui, ó. As faixas são para você. Agora você é um de nós. Na verdade, Jesus nunca esqueceu de você. E a próxima parada é na Cidade Santa, na glória com o Senhor. Amém? Os irmãos, as irmãs vão conduzir você, porque nós queremos acompanhar você em oração, tá bom? Então acompanhe aqui a irmã, ela vai te ajudar, ok? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar agora por você que já foi alimentado pela palavra de Deus, edificado, encorajado, animado, não é? Pelo Espírito Santo de Deus. Você que não está enfermo, não está doente, e eu vou agora orar para que você esteja liberado para sair. E os demais que necessitam de uma cura nesta noite. Depois da oração, você vai fazer aqui 2 filas aqui no centro. Os pastores, os diáconos, as esposas de pastores estarão aqui orando por você e ministrando a unção com óleo, ok? Erga suas mãos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que nos liberta, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que transforma. Nós somos gratos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus. E saiba de que, na verdade, o que nós queremos é ser um contigo, uns com os outros. Nós queremos ser uma igreja forte. Aleluia. E que aqueles que entrarem aqui, ó Deus, possam nos conhecer pela unidade em que nós vivemos e não apenas pregamos. Nós oramos, ó Deus, agradecidos. Leva agora os teus filhos, leva o teu povo, a tua igreja, de volta para casa, com a tua proteção, com o teu livramento, e nos conceda, ó Deus, um final de noite abundante, abençoado, e um final de semana cheio da graça do Senhor. Sinta-se abençoado, edificado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.